Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos então dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos abordando o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. E eu vou fazer a leitura dessa passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar. E ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Existem muitos ensinamentos a partir dessa passagem ensinada por Jesus. Nós lembramos então que era costume do Antigo Testamento, do povo judeu, levar ao altar os sacrifícios para Deus. Sacrifícios esses de vidas de animais maiores, de grande porte, de animais de médio porte, pequeno porte, de aves também. Então sacrificavam as vidas dessas criaturas para o Senhor, para Deus, em troca do perdão pelos pecados que haviam cometidos. Então, de acordo com a consciência que tinham dos pecados cometidos, dos erros praticados, era proporcional ao tamanho do sacrifício efetuado naquele momento no altar. Então nós entendemos aí que existia realmente esse costume, né? Então se sacrificava porque acreditava que era algo que agradava a Deus, o Deus do Antigo Testamento, o sacrifício de vida em troca do perdão dos pecados. Depois nós temos Jesus. Jesus então vem e ainda observa o costume do povo judeu e dá esse grande ensinamento. Ele não rompe completamente com aquele costume, nem poderia ser diferente disso naquele tempo, porque os costumes devem ser adaptados e devem ir evoluindo, acompanhando a evolução da sociedade, o conhecimento da sociedade. Então Jesus, observando aquele comportamento de como era realizado o sacrifício, ele disse: olha, quando colocar-vos o sacrifício no altar, vai primeiro se reconciliar com o seu desafeto? Vai primeiro se reconciliar com aquele que você ofendeu, que você machucou, que você levou algum tipo de sofrimento, aborrecimento a outra criatura? Depois que você se reconciliar com ele, aí você retorna e faz a sua oferenda. Então olha que Jesus já trouxe um outro entendimento em relação ao sacrifício. Depois nós observamos nos ensinamentos do Novo Testamento, notadamente os trazidos pelos nossos irmãos católicos, que Jesus se sacrificou, ele próprio se sacrificou, né? Se permitindo ser crucificado e morto, simbolizando ele como o Cordeiro puro. Então ele se sacrificou pelos pecados da humanidade. Olha só, nesse momento, nesse entendimento, a partir daí não há mais necessidade de se fazer sacrifícios de vidas de animais, por exemplo, porque Jesus já fez isso pela humanidade, para nos perdoar os pecados da humanidade.
Então, olha a evolução do entendimento de sacrifício do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós observamos que o sacrifício não é mais material como era no Antigo Testamento. O sacrifício agora, a partir de Jesus, depois de Jesus, o sacrifício é espiritual. Espiritual, levando em conta o que Jesus nos ensinou. Reconcilia-te com teu próximo, depois faça a sua oferenda a Deus. Então, depois vem a terceira revelação. O que nos foi ensinado pelos espíritos superiores. Então, nós aprendemos agora, através da chave do Espiritismo, corroborando que Jesus deu um ensinamento ao seu tempo, do sacrifício espiritual, nós compreendemos agora que o sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício das nossas mazelas, o sacrifício das nossas imperfeições íntimas, o sacrifício dos sentimentos que ainda nos prejudicam, o sentimento que nos move a ser agressivos, dos sentimentos que nos move a ser intolerantes, a proferir palavras de baixo calão, a continuar policiando a vida do outro em vez de tomar conta da nossa própria vida. Então, nós observamos assim uma complementação que vem com a doutrina espírita, trazendo para o entendimento nosso que o sacrifício que mais agrada a Deus é o sacrifício das nossas paixões, dos nossos sentimentos que ainda prejudicam a nossa jornada evolutiva. Sentimentos como egoísmo, orgulho, vaidade, incompreensão, agressividade e vários outros que nós sabemos, que nós carregamos ainda em nossa intimidade e que sabemos que precisamos trabalhar esses sentimentos para tornarmos pessoas melhores, colocando em prática o ensinamento do Evangelho. O primeiro mandamento, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Somente com essa força de vontade, em querer lapidar esses sentimentos que estão em nós, estimulando as nossas virtudes e assim nos esforçando para combatermos os maus sentimentos, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Não há mais necessidade, e Deus não espera que nós tiremos a vida de uma criatura qualquer, entregando como sacrifício, oferenda a Ele. Nós estamos num outro estágio de entendimento. Deus vai ficar feliz por termos praticado o mal quando tiramos a vida de uma criatura do reino inferior ao nosso para dar em oferenda a Ele? Deus vai ficar feliz quando nós nos imolamos agressões das mais variadas modalidades, como sacrifício da dor própria, para que Ele perdoe os erros que nós cometemos? Será que Deus vai ficar feliz com o nosso sofrimento? Quantos não se sacrificam ainda assim? O autoflagelo que as pessoas ainda se submetem como sacrifício para se purificar, como se a agressão ao corpo físico trouxesse alguma purificação na essência espiritual, em nossa intimidade. Grande equívoco, ilusão de pensamento, porque precisamos nos esforçar
para trabalharmos esses sentimentos que ainda nos prejudicam. Quando nós nos relacionamos com o outro, junto à nossa família, junto aos colegas de trabalho, junto aos colegas da instituição religiosa, da instituição social, junto ao desconhecido, tratando o outro com respeito e educação, tolerando, compreendendo, mesmo que eu não tenha as ideias que o outro tem, não concorde com as ideias dele, mas compreendendo que é meu irmão. E eu preciso exercitar o sentimento do amor e da compreensão para aquele que é diferente de mim. Esse é um exercício primordial e é um grande desafio. Aí está o sacrifício que mais agrada a Deus. O desejo sincero, o esforço de aplicarmos no relacionamento com o próximo o que Jesus nos ensinou no Evangelho. Esse é o grande sacrifício. E nós, com um esforço sincero, nós vamos aprendendo, nós vamos muitas vezes tropeçando, mas observando, reconhecendo que erramos, buscando reparar o erro, buscando a reconciliação com o outro, e assim, dia a dia, nos esforçando para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Esse é o grande sacrifício que o Pai espera da gente. Que tenhamos essa boa vontade, né, meus irmãos? E possamos, através do conhecimento, do estudo que nós estamos fazendo, compreender qual é o caminho que Jesus nos ensina a tomar. Esse é o melhor caminho. É o caminho que vai nos restabelecer, que vai nos reconectar com o Criador. É o melhor caminho. Muitas vezes é dolorido porque a gente quer o conforto do outro caminho, que é muito equivocado e que lá na frente pode causar muitos problemas para a gente. Aí nós vamos ter que voltar, trazer uma outra curva para retomar o caminho que nós já estamos vislumbrando, que Jesus quer que a gente segue. Depende de nós, com boa vontade. O ensinamento está aqui, está colocado à nossa frente. Que nós possamos então olhar, enxergar e assimilar esse conhecimento e de nos esforçarmos para colocar em prática. Sempre estando conectado com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus, para que nos oriente, para que nos dê força e coragem de tomarmos sempre a atitude correta que mais agrada ao Senhor. Esse é o sacrifício que nós temos que seguir em frente. Meus irmãos, o recadinho de hoje é esse. É curto, mas é muito valioso para a nossa vida, para deixarmos de lado as ilusões do passado. Não digo equívocos, porque sempre é aprendizado. Lá estávamos numa fase evolutiva, onde era necessário que fosse daquela forma. Ao tempo de Jesus também, uma outra fase evolutiva, onde muito aprendemos e pouco compreendemos. Hoje, numa outra fase evolutiva, onde estamos aprendendo muito com os ensinamentos dos Espíritos Superiores, e assim nós compreendemos os ensinos do passado. Meus irmãos, vamos nos preparando dessa maneira para a vida futura, olhando para frente. Então, agradeço muito a presença de todos. Vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça, que possamos sempre ter em nossa mente o conhecimento evangélico, os ensinamentos de Jesus, de nosso Mestre,
para que possamos colocar em prática, que tenhamos condições sempre de sacrificar os sentimentos que nos prejudicam, que ainda nos entrava a nossa jornada, e que assim tenhamos condições de seguir na vossa direção. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Tchau.